Bom, novamente, bom dia, pessoal. A ideia da nossa aula de hoje, então, é a gente começar a conversar a respeito do nosso conteúdo, tá? Na aula passada, a gente só deu uma conversadinha rápida a respeito de como é que ia ser as coisas, mas muito superficial e muita coisa passou batido, tá? A ideia da aula de hoje, então, é eu me apresentar para vocês, alguns de vocês se apresentarem para mim agora já no ao vivo aqui, ligando só o microfone, e quem não quiser, ou todos, na verdade, vão ter que preencher o formuláriozinho que eu vou deixar para vocês, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. E apresentar para vocês a nossa disciplina, como é que vai ser, o que a gente vai ver e por aí vai, tá? Então a ideia da aula de hoje é basicamente a gente fazer uma, uma introdução do que vai ser o nosso conteúdo, tá? Então a gente vai pegar a parte básica então do nosso conteúdo e vamos ver ela, mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser as aulas em si, como é que eu vou colocar o conteúdo, que dia, até quando vocês vão ter que entregar as atividades quando tiver, como é que vão funcionar nossas aulas síncronas, esse tipo de coisa, tá? Bom, vamos então ao que interessa. Então a nossa apresentação de hoje vai ter então uma parte de apresentação, então minha, de vocês. Eu vou mostrar para vocês a nossa disciplina, então. Depois eu vou passar as avaliações, como é que vão ser, como é que vai funcionar a parte de avaliações do nosso ano letivo. E por último, eu vou deixar meus contatos para vocês poderem entrar em contato comigo e a gente poder tirar dúvidas e dar continuidade em qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Bom, quem sou eu? Não, desculpa, isso aqui é só brincadeirinha. Meu nome é o professor Kleber Schroeder Fonseca, tá? Eu sou mestre, vocês vão ver daqui a pouquinho, em computação aplicada. Tá? O nome é meio difícil de falar, principalmente do meio ali, mas não se preocupem, pode falar só Kleber, que eu aceito e respondo sem problemas. Minha parte de formação acadêmica, então, eu sou técnico em telecomunicações, tá? Pela Escola Dom Pedro II, na cidade de Rio Grande. Eu sou de Rio Grande. Eu estou em Rio Grande nesse momento. A foto aqui parece que eu estou no campus, mas eu não estou. É mentirinha, é só brincadeirinha. Opa, entrou alguém aqui. Tá. Tá. Então, eu sou de Rio Grande, então eu fiz curso de telecomunicações em Rio Grande também, na Escola Dom Pedro II. E trabalhei durante bastante tempo com a parte de telecomunicações, principalmente na parte de comunicação de dados. Tá? Eu trabalhava com instalação de ADSL, manutenção de ADSL, implementação da ADSL. Aí eu tive um problema de saúde e fui procurar outros áreas. Sair um pouco dessa parte de telecomunicações, da parte de redes e comunicação de dados, e fui então para a parte de programação, que eu não gostava muito, não era muito a minha praia. Eu gostava mais de mexer no hardware, mexer no computador, abrir o computador, desmontar, montar todo de novo e botar ele a funcionar. Essa era a minha praia, eu não gostava muito de programar. Até que em 2008 eu comecei a fazer, então, tecnólogos para a internet. Eu já fazia alguma coisa mais de brincadeira, assim. Eu tinha uma coisa meio hacker, eu gostava muito de copiar os outros sites, então eu aprendi muito a fazer sites de internet copiando outros sites. Então eu pegava o site, por exemplo, da Globo e copiar, fazer uma cópia dele, utilizando então as coisas que eu aprendia enquanto estava vendo como é que era feito. Terminei meu curso, minha graduação em Ciências da Internet, e fui fazer uma especialização e também em aplicações para web. Então meu foco é principalmente na parte de web, mas hoje eu já faço outras coisas que na época eu nem sonhava que eu conseguiria fazer. Mas fiz a minha especialização de aplicações para web, trabalhei bastante tempo com desenvolvimento web especificamente, e mais recentemente, mais especificamente no início do ano passado, eu me formei então mestre em computação aplicada pela Unicinos, aí em São Leopoldo. Minha experiência profissional, então, como eu disse para vocês, eu trabalhei na parte de redes. Então eu trabalhava na implementação, instalação e manutenção do serviço ADSL, que na época era da Brasil Telecom, hoje é a atual Oi, que a gente conhece aí. Então a internet da Oi eu comecei a implantar aqui no sul do Rio Grande do Sul, então Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, Chuí, toda essa região aqui eu trabalhei, então, com implementação, instalação e manutenção do serviço ADSL. Tive um problema na coluna feio, tive que fazer 3 cirurgias na coluna em decorrência disso.
Não conseguia mais trabalhar fazendo o que eu gostava de fazer. Para fazer manutenção do computador, ficar debruçado sobre o computador para poder fazer manutenção, para mim era um parto, eu não conseguia, não tinha jeito. Aí eu fui, então, procurar outras formas de trabalhar com a computação que era que eu gostava, e muito por incentivo da minha esposa, atual esposa, na época namorada, eu fui fazer a parte de programação, que era uma coisa que eu não gostava muito, mas tinha a ver com informática, vamos ver o que vai dar. E no fim das contas, eu acabei me apaixonando por isso. Hoje, não consigo pensar em não programar. Tudo que eu vejo, eu tento fazer uma programação para fazer esse negócio funcionar, tá? Então, eu fui fazer essa parte de programação. Trabalhei na Warm Internet Business, então, que é uma empresa que era de Porto Alegre, hoje em dia ela já não existe mais, ela foi incorporada a uma outra empresa, e aí acabaram com a Warm, mas ela fazia desenvolvimento de sites e sistemas para empresas grandes, inclusive. Trabalhei em alguns projetos da RBS, projetos do CNPq, então tinha vários projetos que a gente trabalhou. Trabalhei durante algum tempo ali. Aí saí dali, fui para a MB Consultoria, que é uma empresa de consultoria de RH de Rio Grande. É uma empresa menor, mas ali eu comecei a ter um contato com o gerenciamento de projetos, que é a parte mais gerencial dos projetos de computação. Aí eu fiz um concurso e passei no concurso para trabalhar como técnico de TI lá dentro do IFRS, na reitoria, lá em Bento Gonçalves. Saí de Rio Grande com a minha namorada na época, a gente pegou tudo, foi para Bento Gonçalves trabalhar lá. E aí eu comecei a trabalhar com programação lá em Bento Gonçalves. Trabalhei por 2 anos e pouco, até que um dia, por um acaso, sem querer, do nada, me apareceu uma oportunidade de dar aula. Nunca tinha me imaginado dando aula. Aí me surgiu a oportunidade de dar aula na escola QI, não sei se vocês conhecem. É uma escola que tem cursos técnicos e superiores, tem praticamente em todo o estado. Um rapaz que trabalhava lá comigo no IFRS, ele era professor dessa escola, só que ele começou a fazer mestrado e aí ele não ia conseguir dar continuidade nisso. Então ele perguntou se eu não tinha interesse em dar aula. Eu disse, tá, a minha namorada estava desempregada, estava procurando emprego na época, eu estava correndo contra o tempo para conseguir mais dinheiro para a gente poder melhorar nossa qualidade de vida lá, porque viver na Serra é muito caro. E aí eu vou lá, mas não aconteceu eu não gostar de dar aula e largar isso um mês depois, 2 meses depois, sei lá. Acabou que eu me apaixonei, fui mordido pelo bichinho do ensinar, gostei muito dessa história dessa interação com os alunos, de ver a cara de vocês quando vocês conseguem fazer alguma coisa, é muito legal. E decidi que, bom, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida, vou me esforçar para isso. Comecei a fazer um mestrado na FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande. Para isso eu precisei pedir uma redistribuição para Pelotas, eu vim para o campus Pelotas trabalhar como técnico e fazendo o mestrado na FURG. E enquanto antes disso, na verdade, eu fiz um concurso, fiquei em uma posição um pouco abaixo, achei que nunca iam me chamar para aquele concurso de professor. E aí eu vim para Pelotas e comecei a fazer o meu mestrado. Fui fazendo o meu mestrado aqui, fiz 1 ano e meio do meu mestrado, que deveria ser 2 anos. E me chamaram para ir para o campus Charqueadas para ser professor do IFSUL no campus Charqueadas. Acabei largando o mestrado porque não consegui conciliar o início da carreira de professor com o mestrado. Eu me atrapalhei todo no mestrado, não consegui fazer as coisas que eu precisava fazer, acabei abandonando ele, deixei de lado essa etapa e virei professor em tempo integral. No ano de 2018, finalzinho de 2018, eu fui removido então para Gravataí e desde então eu estou dando aula para o campus Gravataí. Eu dei aula durante o ano de 2018 e 2019 ali. Em 2019, finalzinho de 2019, eu consegui um afastamento para terminar o meu mestrado que eu estava fazendo nesse mesmo interstício aí, entre Charqueadas e Gravataí. Aí eu consegui me afastar para fazer o meu mestrado. Terminei o mestrado no início do ano passado e aí eu voltei. Dei aula ano passado, estou dando aula esse ano de novo.
sem problema nenhum, tá? Então, isso é basicamente uma passada rápida sobre a minha trajetória, tá? E eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Então, eu quero que alguns de vocês, pelo menos aqui no ao vivo, ligando o microfone, me diga o nome, a idade, por que vocês escolheram o IFSU, por que o técnico informática. Eu sei que essa resposta eu sei qual é que vai ser, que como eu fazia muito, lá em Charqueadas a gente tinha 3 cursos, então eu fazia a pergunta por que do curso de informática. Aqui é basicamente porque é o único que tem. E se você já tem ideia do que pretendem fazer depois de terminar o IF? Quem vai? Essa é a hora. Sem pressão, mas já pressionando. Alguém fala, por favor. Pode ser, pode ser. Então vamos lá, então. Bom, meu nome é Anne, eu tenho 15 anos. E bom, o IFSU foi sempre um lugar acessível para mim, porque é muito perto da minha casa. É 2 quadras de diferença. E eu conheço algumas pessoas que já frequentaram o IFSU ou pessoas que ainda frequentam. E sempre foram comentários assim ótimos. E tanto do ensino de informática quanto das outras matérias. Dizem que é um lugar ótimo para te aprender quando tu quer mesmo se esforçar nos estudos. E como eu vim de escolas municipais que normalmente é bastante gente, eles não ensinam muito de uma matéria específica, eu queria reforçar meus estudos de alguma maneira. Bom, porque o técnico em informática, eu sempre tive uma certa paixãozinha por computador, mesmo sem saber nada, porque eu achava, principalmente em filmes, eu acho muito legal esses. Tá, talvez seja pejorativo, mas eu acho esses nerds de série incrível. Eu sempre quis ser assim, mas eu não tenho conhecimento algum de computador, nada. Eu só sei mexer no básico. E o que eu pretendo fazer depois do curso técnico, eu pretendo levar esse conhecimento de informática para talvez alguma faculdade ou ensinar alguma coisa. Beleza. Mais alguém? Vamos lá, pessoal, ajuda. Não precisa ligar a câmera, é só o microfone. Ah, pode ser eu, então. Vamos lá, então. Meu nome é Eduardo Neves de Souza, eu tenho 15 anos, quais? O que que eu tinha que responder mesmo? Por que o IFSU? Por que o curso técnico de informática? E se tem ideia do que pretende fazer depois? O IFSU, na verdade, eu não tinha muita noção do que era, sabe? Eu não conhecia, só que lá pelo 8º ano, por aí, um colega e amigo meu ficou sabendo da escola pela mãe dele, daí ele começou a espalhar pra gente, sabe? Pro turma lá, pro grupo. E daí a gente ficou sabendo, daí a gente começou a estudar e tal. Daí no fim teve aquela mudança, que depois foi para sorteio, mas no fim eu consegui passar, então, né? Eu tô aqui. Certo. Eu não E, tenho muita noção sobre informática, honestamente, assim, conhecimento zero, sabe? Mas eu acho algo interessante, assim. E como é a única matéria, né? Vai ser por esse motivo mesmo. Mas eu acho que vai ser legal, acho que vai ser interessante, sabe? Acho que vai ser diferente. É diferente, né, do que matemática, português, história, ou sei lá, outras matérias. E eu não tenho muita noção, mas com certeza eu vou usar isso muito, afinal. Tem gente que fala que daqui a uns anos isso vai ser praticamente o novo inglês, que todo mundo tem que saber. tem ideia do que vai fazer depois? É bom, mas de profissão eu penso em ser fisioterapeuta. Certo. E é Mais, isso. mais alguém? Não? Então tá, se mais ninguém falar, vou falar eu, então. Bom, legal, Anne, que tu tem essa vontade, que tu
queira essa parte de informática. É muito difícil a gente ouvir isso dos alunos, vou ser bem sincero com vocês, principalmente no primeiro ano, de dizerem que eu estou fazendo informática porque eu gosto de informática. A maioria está fazendo informática porque é o único curso do campus, queria fazer o IFSU, mas não tinha outra coisa. Porque o pessoal que mesmo que gosta, que nunca mexeu com nada, que não sabe de nada, tem um empenho muitas vezes um pouco maior do que os outros, justamente por gostar dessa parte. Mas o pessoal que, eu sei que deve ter alguns aqui que estão fazendo informática porque é o único curso que tem, ou porque não é o que eles queriam fazer outras coisas qualquer. Como o Eduardo falou, daqui a alguns anos a informática vai ser o novo inglês. Quem não tiver não vai conseguir muita coisa, tá? Porque hoje em dia, querendo ou não, a informática está muito inserida em todas as áreas. Eu dou sempre dois exemplos, tá? Um deles é um conhecido meu, e o outro é um caso de um aluno do IFSU do Campus Charqueadas, tá? Ele se formou já em 2010, se eu não me engano, 2011. Mas, então vamos começar pelo meu amigo que é mais velho um pouco. Ele fez informática, tá? Ele não gostava muito da área, inclusive, ele tinha certos problemas com informática, porque principalmente a parte de programação não conseguia entrar muito na cabeça dele, porque ele sempre, o que ele queria fazer era direito, mas ele resolveu entrar num curso de informática, porque justamente era uma coisa que ele, um dos poucos cursos que ele se interessava por alguma coisa, que ele gostava de mexer na internet, ele gostava de jogar no computador, então ele foi fazer informática por causa disso. Ele fez o curso meio aos trancos e barrancos, mas ele sabia que precisava terminar com ali para poder alcançar o curso de direito dele que ele queria. Ele fez o curso de informática como deu para fazer, passando, conseguindo fazer as atividades e por aí vai. E passou de primeira no vestibular para direito. Moral da história, ele se formou em direito, aí sim ele se formou com gosto, que era o que ele gostava de fazer. Só que nos últimos anos do curso de direito dele, ele foi fazer um estágio num escritório e viu que não tinha um problema grande, que os escritórios, principalmente escritórios grandes, eles precisavam buscar em todos os fóruns, todas as comarcas, as movimentações dos processos. Então, a gente tinha que entrar, às vezes, em 3, 4, 5 sites de fórum para poder pegar as movimentações do dia, daqueles processos dele. E ele resolveu, isso aqui é uma coisa que talvez dê para mim automatizar, fazer um programinha no computador que vá lá e busque em todos os sites dos fóruns as informações que eu preciso, carregue numa página para mim, num sisteminha, que eu consiga ver todas essas movimentações sem precisar ir lá nos sites. Ele desenvolveu esse sisteminha, ele criou o sisteminha que faz isso, que ia buscar nos fóruns as movimentações e trazer para ele. Moral da história, ele não virou advogado, ele se formou, fez a OAB, passou, mas ele não advogava, pelo menos faz bastante tempo que eu não falo com ele. Ele ficou só desenvolvendo o sistema dele, vendeu para um monte de escritórios de advocacia e ganhou um balde de dinheiro, para não dizer um rio. Tá? Então, ele utilizou a informática em uma outra área que deu a disponibilidade para ele de trabalhar, então, em ganhar um dinheiro com aquilo que ele aprendeu. O outro caso, então, é de um aluno meu. Eu não cheguei a dar aula para ele. Quando eu entrei no campus, ele se formou. Eu entrei no início do ano, ele se formou no final do ano anterior. Ele fez a informática. Lá em Charqueadas, a gente tinha, na época, tinha curso de informática e de mecatrônica. Ele disse que mecatrônica ele não tinha ideia do que era, então ele foi fazer informática. Ele fez o curso também muito sem vontade, porque ele queria fazer a medicina, tudo a ver com informática, né? Ele queria fazer medicina, então ele fez o curso de informática achando que não ia usar agora nunca na vida dele. E eis que para surpresa dele, ele passou em medicina também. Ele chegou numa aula lá na UFSPar, que eles tinham que operar um braço robótico. Nenhum dos colegas dele sabia operar o braço robótico. O professor dele sabia operar o braço robótico assim muito mal e porcamente, para não falar coisa pior.
E ele foi o único que soube programar, porque tinha que programar os comandos no braço para poder configurar ele para depois poder utilizar. Ele era o único que sabia programar o braço robótico com um pouco mais de qualidade, porque ele sabia lógica de programação, então ele conseguia programar aquele negócio para modificar as configurações porque ele precisava e operar o braço robótico. Então, querendo ou não, cada vez mais a informática está entrando nas áreas, e hoje em dia entrando uma coisa que foi que eu comecei a trabalhar no meu mestrado, que até então eu não tinha muito contato, que era inteligência artificial. Hoje a gente tem inteligência artificial entrando em praticamente todas as áreas. Na parte do direito a gente já tem redes neurais que conseguem fazer processos como se fosse um advogado, inclusive fazer, esqueci o nome agora, dar o resultado lá da ação, fazer o que o juiz faz. Então ele tem redes neurais hoje que conseguem fazer toda a parte do direito ali. Não é uma coisa assim, é um humano falando. Tu consegue ver que tem algumas coisas que um humano não faria, por exemplo, mas já tem redes neurais que conseguem fazer esse tipo de coisa. A gente tem redes neurais trabalhando na parte, muito da parte de medicina. A gente tem redes neurais trabalhando parte de diagnóstico de pacientes. Então, tudo isso tem redes neurais que trabalham. A gente tem redes neurais que conseguem trabalhar a parte do esporte, então eles conseguem prever quais são as melhores jogadas, quais são as melhores táticas para jogar contra um time específico. Então, redes neurais está incluído, então, em praticamente todas as áreas hoje em dia, tá? Então, a gente consegue trabalhar com a computação em diversas áreas, tá? Então, mesmo aqueles que estão fazendo informática porque era o único curso que tinha no IFSU, queria fazer o IFSU porque é um dos melhores ensinos da região, porque a gente sabe que tem essa questão, né? Aproveitem esse curso que vocês estão fazendo, porque pode ser que ali na frente esse conteúdo, esse material que vocês estão aprendendo agora vai auxiliar vocês no andar da carruagem, tá? Na carreira de vocês. Bom, terminamos a parte motivacional, agora vamos para a nossa disciplina em si, tá? Bom, então a nossa disciplina é algoritmo e programação. Então a ideia é a gente ver a introdução à programação, o que é, quais são os passos, mas a gente tem algumas coisas para ver antes de começar a programar em si, tá? Então a nossa disciplina está dividida em 6 unidades básicas, tá? Uma delas, introdução à computação, onde a gente vai ver, então, a parte de história da computação, a gente vai ver alguns conceitos básicos de informática, então, o que é hardware, o que é software, como é que eles se ligam, como é que eles conversam um com o outro, esse tipo de coisa. A gente vai ver, então, os tipos de software. Então, a gente tem o software mobile, software desktop, software web. A gente vai fazer um pequeno comparativo entre as linguagens de programação, os tipos de linguagem de programação. A gente tem linguagem interpretada, compilada e por aí vai. A gente vai ver como é que funcionam as partes de compiladores, interpretadores de linguagens. Não se preocupe com tudo que eu estou falando agora, que só estou dando exemplos do que a gente vai ver, tá? A gente vai ver muita coisa nessa introdução. E a gente vai dar uma passadinha rápida, então, como é que está o mercado de trabalho no desenvolvimento de software, que eu vou mostrar para vocês. Então, o que as empresas estão procurando mais hoje, tá? Quais são as linguagens, quais são os conhecimentos que as empresas estão pedindo. Aí, depois, na unidade 2, a gente entra realmente na introdução aos algoritmos, tá? E a gente vai ver como é que funcionam os algoritmos, conceitos básicos, forma geral de escrever um algoritmo. Vamos ver a parte de constantes e variáveis, como é que funcionam os comandos de escrita e leitura dos algoritmos, operadores aritméticos, lógicos, de comparação. Vamos ver algoritmos sequenciais. Vamos ver como é que a gente faz a forma de representação de algoritmos. E vamos fazer uma parte básica de teste de mesa, então, de software, tá? Vai falar sobre, então, os algoritmos com seleção, então, como é que a gente faz para o nosso código tomar caminhos dependendo de algumas condições, tá? Então, a gente vai ver como é que isso funciona. Vamos falar da parte de algoritmos com repetição. Então, quando a gente precisa repetir um trecho de código quantas vezes for necessário, a gente vai ver nessa parte. A gente vai ver a parte de vetores e matrizes, que são basicamente formas de tu armazenar mais dados em uma única variável ou uma única constante. A gente vai ver isso mais aprofundado lá no finalzinho. E por último, a gente vai ver como é que a gente faz a criação de funções.
As funções elas servem para englobar tudo isso que a gente falou até agora, de uma forma que eu possa reutilizar, tá? Então, se eu quiser criar um código lá que faça, por exemplo, uma calculadora, eu posso criar uma função de soma, passar para ela simplesmente 2 números ou 2 valores, e ela vai me retornar a soma desses 2 valores. Então, eu tenho uma forma de englobar as coisas para poder reutilizá-la. Então, se eu quiser fazer a soma de 2 números, eu vou ter que fazer soma várias vezes. Ou eu posso criar simplesmente uma função que eu passo 2 valores e ela me retorna a soma desses 2 valores, tá? Então, a gente tem todo esse conteúdo para ver neste ano letivo. A nossa disciplina, ela vai ser anual, tá? Então, a gente vai ter nos 2 blocos. Tem algumas disciplinas que vocês vão ter só em um bloco, só no primeiro bloco ou só no segundo bloco, que elas são disciplinas que estão, nesse momento, das APNPs semestrais, tá? Mas essa disciplina ela vai se estender pelo ano todo. Então, tem algumas coisas que a gente vai ver no decorrer do segundo bloco, tá? E aí vocês já vão ter que utilizar, acho que em PI1 só no finalzinho, mas vocês já vão ter que começar a utilizar algumas coisas que vocês estão vendo nessa disciplina em outras disciplinas, tá? Acho que PI1 vai ser comigo, então provavelmente que vocês vão ter aula. E aí a gente vai começar a englobar, então, como é que funcionam essas coisas numa outra linguagem que vocês já conseguem trabalhar de forma fácil, tá? Como é que vão funcionar essas aulas, então? Na segunda-feira, eu vou colocar os vídeos assíncronos para vocês. O que são esses vídeos assíncronos? Eu gravo uma videoaula, tá? Coloco lá, disponibilizo lá para vocês a videoaula e os slides da videoaula para vocês poderem visualizar também, tá? E se tiver alguma atividade, eu já vou lançar as atividades na segunda-feira também para vocês, tá? As atividades, eu resolvi que a gente vai fazer atividades. Eu resolvi, não. Segundo o que eu vi ano passado, eu achei melhor a gente fazer atividades pequenas em todas as semanas, tá? No ano passado, ano passado, não foi ano passado, mas foi ano passado. É muito confuso isso para mim ainda, essa parte dessas APNP, tá? Mas a gente terminou 2020 agora mês passado, então foi um pouco complicado para minha cabeça. Mas no ano passado, então, eu testei fazer uma semana sim, uma semana não, tá? Colocando mais atividades para os alunos nas semanas que tinha, e muitos alunos esqueciam de fazer porque não dava, era muita coisa, ou porque estavam atrapalhados com alguma outra coisa. Então a gente definiu lá no ano passado, e eu vou continuar esse ano, colocando atividades pequenas todas as semanas, tá? Não vai ser todas as semanas, tem várias semanas a gente vai pular, principalmente agora nesse início, não vai ter muita atividade. Mas depois, quando a gente entrar em programação realmente, aí toda semana a gente vai ter uma atividade lá, 1, 2 atividades para vocês fazerem, que vocês vão ter que criar um código e me enviar esse código para mim poder trabalhar, para mim poder avaliar, tá? As atividades, então, como eu disse, vão ser disponibilizadas na segunda-feira para vocês. Então, segunda-feira eu coloco a videoaula, o slide e as atividades, se tiver. E vocês têm até a sexta-feira para entregar essa atividade, tá? Eu ia deixar até o domingo, mas eu acho preocupante vocês terem só vocês terem o final de semana para fazer atividade, visto que muitas vezes no final de semana vocês não conseguem contato comigo, tá? Por N motivos, porque no final de semana eu também aproveito meu filho, então a gente tem esses problemas. Então eu vou colocar para vocês, vou entregar as atividades para vocês na segunda e vocês têm até a sexta-feira para entregar, tá? Outra coisa que eu aprendi o ano passado, que na verdade eu nunca tinha feito, mas ano passado, devido às APNPs, a gente teve uma série de problemas em relação a isso. O prazo para entregar as atividades, que seria a próxima sexta-feira, então, digamos, eu coloquei o conteúdo ontem, dia 9, e vocês teriam até o dia 13 para entregar a atividade. Digamos que eu não consegui entregar a atividade. Até o início do ano passado, eu estava fazendo assim, ó, até o dia 13 e não tem entrega depois. Aí teve muitos alunos que vieram me reclamar que, professora, eu não consegui entregar as atividades, eu vou reprovar porque eu não entreguei as atividades e por aí vai. E aí eu abri uma condição para eles. Não tem problema, a gente pode fazer, que eu vou abrir para vocês agora também, a gente pode fazer essa entrega de atividades de 2 formas. A primeira delas, então, eu encerro a atividade na sexta-feira e vocês não podem entregar depois, tá?
que eu, sinceramente, gosto mais dessa, porque daí vocês trabalham o conteúdo que vocês viram na própria semana, tá? Ou eu deixo essa entrega das atividades, o prazo máximo aberto, então vocês podem entregar depois se quiserem, só que eu venho descontando nota conforme o passar do tempo. Então, se entregou na semana vigente, vamos lá, vale 10 a nota do trabalho, a atividade de vocês. Atividade, né? O trabalho não, os trabalhos não têm esse arrego. Se entregou na outra semana, vale 9. Se entregou na outra, vale 8, e assim vai diminuindo. Isso fica a cargo de vocês, o que vocês preferem, tá? Eu gosto mais da ideia do entreguei na segunda, você tem até a sexta-feira para me entregar, mas eu sei que às vezes pode acontecer de, professor, a gente não conseguiu fazer porque tem mais atividade, porque tem trabalho, principalmente no final do bloco, tem muito trabalho para vocês fazerem, porque daí todos os professores têm que fazer a avaliação, e isso pode ser um pouco prejudicial. Mas eu fico a critério de vocês, o que vocês me disserem que preferem, eu vou acatar e nós vamos trabalhar. Seguinte, senhor. Fale. Eu gostaria da segunda opção, porque, embora o ISU tenha um bom renome, a questão de trabalhos excessivos também tem isso aí. Então, talvez, né, mais lá para frente comece a vir muitos trabalhos. Então, a segunda opção seria muito boa. Tá, então a gente faz assim, então, se vocês entregarem na semana, o trabalho de vocês vale 10, se entregarem uma semana depois, vale 9, e assim sucessivamente. Pode ser que num dado momento vocês entreguem o trabalho lá na última semana do ano, que ele vai estar valendo 1 ou 2. Pensem nisso, tá? Eu posso fazer assim, deixar assim como vocês estão dizendo. Não é a forma como eu gosto de trabalhar, mas eu aceito. Não tem problema, fica aberto sempre. Quando chegar no final da etapa, tem lá a avaliação em cima da nota de vocês. Só não se esqueçam que tem esse desconto para depois dizer, professor, mas o senhor me avaliou, descontou um monte de nota das minhas atividades. Aí eu vou dizer, tá lá, é por causa disso. Tá? Então, por isso que eu estou deixando essa aula gravada. Não tem problema. Ano passado eu acabei abrindo para esse método porque os alunos reclamaram. E assim, pelo que eu vi no ano passado, a maioria dos alunos entregava na semana, tá? Justamente para não perder nota. Teve alguns casos que entregaram mais no final, inclusive teve casos que não entregaram, então tem casos e casos. Não tem problema, a gente bota então sem prazo final. Na verdade, tem o prazo da semana. Tentar entregar na semana, só que nunca se sabe, né? Talvez. Mas só não deixe assim, não consegui entregar na semana, vou deixar para entregar no final, que não vai dar bom, tá? Não, com certeza. Conselho. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas o que eu posso dizer para vocês é não deixem para entregar no final, porque o desconto pode ser grande no fim das contas, tá? Bom, as nossas aulas síncronas, tá? Que é essas que a gente está fazendo hoje, que a gente vai fazer na próxima quinta-feira também. A minha ideia é, na terça-feira a gente faz uma parte mais... eu ia fazer as duas com sala de aula invertida, mas não vai dar muito certo, porque eu entregando o material na segunda, na terça vocês não vão ter visto o material ainda, começado a fazer atividade. Então, na terça-feira a gente vai fazer uma aula meio que de reforço, vamos dizer assim. Então, eu dou o conteúdo na segunda para vocês verem. Na terça-feira eu falo um pouco sobre aquele conteúdo, principalmente as coisas que eu acho que são mais críticas daquele conteúdo, porque a gente tem um tempo limitado nas nossas aulas síncronas, então eu faço um reforço em cima daquela aula. E na quinta-feira, aí sim, a gente faz uma aula só para tirar dúvidas. Porque como vocês têm até a sexta para entregar, na quinta-feira eu acredito que vocês já vão estar com a atividade feita ou começado a fazer, e aí é que surgem as dúvidas. Então, por isso que eu digo para vocês, não deixem para fazer, eu vou fazer a atividade na outra semana, ou na outra, sei lá eu quando, porque com certeza vai surgir dúvida, tá? Porque as atividades não são coisas tão simples, tão banais, então provavelmente vai surgir dúvidas, tá? E a ideia é que nessa aula de quinta-feira a gente sane essas dúvidas. Então, eu não entendi como é que faz o comando de seleção if, por exemplo. Aí eu vou ter a aula de quinta-feira basicamente para tirar dúvidas de vocês, tá? Bom, questão da presença.
Tem presença para as aulas síncronas, que são essas que a gente faz ao vivo, e tem presença para as aulas assíncronas. Aí é que vem o problema da avaliação da forma como vocês estão pensando, tá? A avaliação das aulas assíncronas eu faço em cima das entregas das atividades, tá? Então, quando vocês entregam a atividade, eu faço a avaliação em cima daquela aula. Nas semanas que não tem atividade, eu faço sobre a leitura do conteúdo. Então, eu consigo ver lá que, por exemplo, o Gabriel leu o conteúdo, ou a Camille leu o conteúdo. Então, eu consigo ver quem é que leu o conteúdo. Em cima de quem leu aquele conteúdo naquela semana, eu consigo dar a presença ou não para vocês, tá? Então, nas semanas que tem atividades, a avaliação da presença vai ser em cima da atividade, tá? Entregou a atividade na semana, ganhou a presença. Não entregou, está com falta. E nas semanas que não tem atividade, como essa semana agora, como vai ser a próxima também, provavelmente, a ideia é que eu faça a avaliação, então, em cima da leitura do conteúdo, tá? Muito cuidado, vocês só podem ter 25% de falta. Então, é uma disciplina que tem bastante aula, bastante carga horária, tá? Então, vocês podem faltar um pouquinho mais, mas não se estendam muito nas faltas, porque reprova, tá? Então, tomem muito cuidado com as presenças. Na aula síncrona, como eu disse para vocês, eu tenho um softwarezinho que faz a avaliação de quem tá e quem não tá, quem entrou, quem saiu e por aí vai, tá? Ele tá rodando aqui agora nesse momento. Por isso que eu sei que a Camille e o Cauã não estão na disciplina do swap, porque eu pego a lista do swap, simplesmente lanço no software aqui para ele fazer a avaliação. Então ele vai me dizendo quem entrou, quem saiu, que horário que entrou, que horário que saiu. Então tudo isso ele está sendo avaliado enquanto a gente está falando aqui, tá? Então tomem cuidado com as presenças. As aulas síncronas, como eu disse para vocês, vão ser feitas as chamadas em cima da entrega das atividades, ou da leitura, ou da visualização dos conteúdos. Ok? Ok. Então tá. Deixa eu vir para cá de volta. Avaliações, como é que vão se dar então? A gente tem 2 etapas, tá? Em algumas escolas trabalham com trimestres, outras com bimestres. Dentro do IFSU a gente trabalha com semestres, tá? Ou com etapas, que a gente chama. A gente tem 2 etapas, então, em todas as disciplinas, são 2 semestres. Então, vocês têm uma avaliação do primeiro semestre e uma avaliação do segundo semestre. E nessas avaliações, então, vocês têm que obter a nota 6 em cada uma das etapas, para ser aprovado. Se não alcançar o 6 em alguma das etapas, está reprovado na disciplina, tá? Como é que vai ser dada a nota, então, das nossas etapas dentro da nossa disciplina? Isso aqui vai disciplina para disciplina, tá? Bom, na etapa 1, a gente vai ter 2 trabalhos, tá? Um deles, o primeiro, provavelmente, vai ser um trabalho mais em grupo, tá? Onde vocês vão se juntar para desenvolver alguma coisa, tá? E um segundo trabalho individual. Opa, deixa eu voltar aqui que eu cliquei sem querer. E um trabalho individual que vocês vão ter que desenvolver alguma outra coisa também, tá? Cada um desses trabalhos vai valer 13,5 nessa primeira etapa. E em cima das atividades que vocês vão entregar na primeira etapa, vocês têm mais 3 pontos, tá? Então, só de fazer as atividades, vocês têm uma pontuação que é uma pontuação bem alta. Normalmente no presencial não é assim, tá? Porque eu não tenho esse controle tão grande da entrega das atividades, porque a gente faz muita coisa no computador e lá na sala de aula não é enviado para mim, só fica com isso no computador, a gente vai trabalhando em aula. Como a gente tem essa entrega de atividades no Moodle, a gente consegue ter esse controle maior, eu resolvi dar uma pontuação um pouco maior para vocês também, tá? Então, vocês reparem que se vocês só fizerem as atividades de aula durante as aulas assíncronas, no caso, durante as semanas, todas as atividades e não errarem as coisas nas atividades, ou fizerem as coisas no mínimo, um mínimo aceitável, tá assim, funcionando, tá? Vocês já têm metade da nota que vocês precisam para a etapa. Mais um trabalho que vocês vão fazer em grupo, já tem a nota da etapa inteira. Então, só de fazer as atividades, vocês já conseguem obter uma nota bem grande. Então, por isso que eu digo, não deixem para fazer lá no final, porque o desconto vai ser muito grande em cima desses 3 pontos e pode ser que falte nota para vocês depois lá no final, tá? Então, não deixem de fazer as atividades. Na segunda etapa,
Eu coloquei um trabalho e uma prova aqui, o trabalho valendo 4 e a prova 3, mas a prova eu ainda não sei bem como é que eu vou fazer, tá? Eu tinha ideia de fazer, no ano passado alguns professores utilizaram software para fazer essa prova, depois que eu fiz o slide eu fui ver, e o software que eles utilizaram agora está pago, então eu não sei mais como é que eu vou fazer, tá? Mas eu estou avaliando. A princípio eu vou deixar como uma prova, um trabalho e uma prova. Se por um acaso chegar lá perto eu não conseguir fazer a prova, aí a gente faz um trabalho também, faz 2 trabalhos lá na segunda etapa também, tá? E novamente, vocês têm 3 pontos só da participação, que é só das entregas das atividades que vocês têm que fazer, tá? Entregas das atividades e participação nas aulas. Certo? Alguma dúvida? Por enquanto, nada. Beleza. Acho que o resto do pessoal dormiu, só tá a Anne e o Eduardo conversando comigo. Bom, reavaliação. Professor, não conseguiu alcançar 6 na média de uma das etapas, ou das duas, se for o caso. Como é que vai se dar? Essa avaliação... tá bom, Cauã. Essa avaliação ela vai ter um peso 10, tá? Uma nota 10, então, vocês vão ter uma avaliação para a primeira etapa e outra avaliação para a segunda etapa. Então, se vocês reprovarem nas 2 etapas, vocês vão ter que fazer 2 reavaliações lá no final do ano, tá? Do ano letivo, no caso, que é lá em maio, se eu não me engano, do ano que vem, tá? Então, vocês vão ter que fazer, vocês vão fazer as reavaliações em cima da etapa que vocês reprovaram, tá? Professor, eu posso fazer a reavaliação, se eu alcancei a nota 6, eu posso fazer a reavaliação? Não, tá? Na minha disciplina, não. Algumas disciplinas, alguns professores autorizam que faça, mas eu não gosto muito dessa ideia, tá? Eu acho que vocês têm que se esforçar durante o ano, até porque sinceramente, eu vou dizer uma coisa que eu não devia dizer para vocês. Procurem não ficar em reavaliação, tá? Procurem passar direto, porque reavaliação é uma coisa complicada, porque vocês têm uma quantidade grande de conteúdo para fazer em uma única atividade, uma única prova, ou um único trabalho, seja lá o que for, tá? E pode ser que vocês não consigam fazer. Teve alguns casos de alunos ano passado que fizeram reavaliação comigo que não conseguiu se obter a nota que precisava na reavaliação, tá? Porque reavaliação é muito conteúdo, a gente sabe que o IFE tem uma qualidade grande no ensino justamente por isso, porque vocês aprendem muita coisa durante o ano. Então, procurem não ficar em reavaliação. Tá? Então, vai ser uma avaliação lá no final, ainda não defini como é que vai ser. Isso aqui eu consegui modificar depois que eu fiz o slide, porque eu tinha botado como uma prova valendo 10, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer a prova. Se eu conseguir, vai ser uma prova, senão vai ser um trabalho. Tá? Mas aí a gente vai ver lá no final como é que vai se dar isso. Então eu tenho meus contatos aqui, então eu deixo o meu e-mail para vocês, tá? profquebrafonseca@gmail.com, então é o meu e-mail de contato. Pode mandar e-mail para lá na hora que vocês puderem, que assim que eu conseguir entrar no meu e-mail, eu respondo para vocês sem problema nenhum. Vocês já devem ter recebido no e-mail de vocês, no e-mail acadêmico de vocês, um convite para participar do Google Chat, ou dizendo que vocês foram adicionados em uma sala do Google Chat, tá? O Google Chat ele é um software do Google. É o antigo Hangout que tinha do Google há um tempo atrás, tá? É uma forma de conversar com outras pessoas, como se fosse um WhatsApp, um Message, uma coisa desse tipo. Só que a gente consegue fazer salas, então a gente consegue fazer grupos, como se fossem grupos do WhatsApp, e a gente consegue conversar, tá? Então ali a gente tem uma forma de a gente se falar mais rápido. Eu tenho o Google Chat instalado no meu celular. Então, quando vocês me mandam mensagem, meu celular grita aqui para dizer que tem alguém querendo falar comigo. Então, se for uma coisa assim, professor, eu preciso falar com o senhor hoje porque eu tenho que entregar a atividade hoje, manda no Google Chat. Ou, se for alguma coisa urgente, não vou conseguir participar da aula de última hora, coisa parecida, envia no Google Chat que a gente vê o que dá para fazer, tá? Então, um e-mail é uma forma de comunicação
para coisas que não são urgentes, e o Google Chat a gente deixa para coisas que são mais urgentes. Ou se eu for avisar vocês que não vai ter aula, ou que vai ter alguma coisa específica, eu vou mandar pelo Google Chat também, tá? Além disso, então, a gente tem o Moodle como forma de comunicação, tá? Se vocês, dentro do Moodle, a gente tem a parte de envio de mensagens, então vocês podem abrir ali as mensagens e podem me enviar mensagem também pelo Moodle. Eu vou dizer que, em ordem de disponibilidade, vamos dizer assim, primeiro vem o Google Chat, então é mais fácil ler, depois o e-mail e, por último, o Moodle, tá? Porque o Moodle eu não entro todos os dias, eu entro normalmente no final de semana, porque daí eu pego as atividades que vocês enviaram na sexta e coloco as atividades de segunda-feira. Então o Moodle eu vou ver provavelmente só nos finais de semana, tá? Então se você for precisar de alguma coisa, me envia ou pelo e-mail ou pelo Google Chat, que são mais fáceis. Além disso, então, tem a minha página, tá? weberfonseca.com.br. Lá tem, então, praticamente toda essa parte que eu conversei com vocês agora, então, minha jornada, tem algumas coisas que eu fiz lá dentro também, e também tem, eu estou desenvolvendo, na verdade, eu estou colocando lá algumas coisas. Cauã não recebeu o e-mail do Google Chat. Tá, Cauã, é que tu não estava na turma. Agora eu te coloco, tu e a Camille não estão lá no Swap, então eu já coloco vocês no Google Chat também, tá? O Gabriel da Rosa Silva já era. Espera um pouquinho. Veio 1 da manhã. Eduardo Neves de Souza. Incluir as pessoas aqui. Eduardo Neves de Souza. Foi enviado para o teu e-mail acadêmico, tá? Não é para o e-mail. Mas tu foi adicionado no Google Chat. Sim. Então, tu já tá. Deixa eu ver. Tô aqui mesmo, sim. Oi? Quem é que falou do Eduardo? Foi a Ania, eu acho. Eu só queria pedir uma confirmação se eu também estou nesse Google Chat. Tá. Todos os que foram que estavam na lista do swap foram adicionados, tá? Só o Cauã e a Camille é que não estavam lá no swap, que não foram. Já vou colocar eles agora. Cauã. Pronto, já adicionei o Cauã e a Camille também. Se vocês. Deixa eu ver como é que é aqui. Eu vou colocar aqui no Meet. Esse aqui é o endereço do Google Chat, tá? Para vocês acessarem esse endereço, vai aparecer lá embaixo para vocês as salas que vocês estão incluídas. E provavelmente vai ter lá um AP1M. Bom, alguém tem alguma dúvida a respeito de tudo que foi conversado? Eu tenho uma, professor. Fale, Ali.
Você recomenda um caderno, anotações em caderno para essa matéria? Não precisa. Basicamente, o que a gente vai utilizar nessa disciplina é computador, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai ter alguma coisa de anotação, da parte lógica, tá? Mas pode ser feito no WordPad, no Word, qualquer coisa parecida no computador, não tem problema, tá? Porque a gente vai ter uma parte... eu vou falar mais adiante para vocês, mas a lógica de programação nada mais é do que tu, fornecer os passos para atingir um objetivo. E num primeiro momento a gente pode utilizar, então, umas pseudolinguagens que a gente chama, tá? Então eu posso dizer lá, leia alguma coisa, escreva alguma coisa, que é para a gente poder começar a entender como é que é a lógica sem botar no computador em si, tá? Que normalmente é feito no papel, tá? Mas pode ser feito no WordPad, não tem problema, vocês só vão copiar no WordPad, no bloco de notas, qualquer coisa do tipo, vocês só vão ter que escrever aquilo ali e depois me mandar essa parte do escrita. Mas não precisa de um caderno, tá? O conteúdo vai estar todo ele disponível no Moodle. Então, se vocês entrarem no Moodle, vocês vão ter o conteúdo todo do início ao fim lá, as videoaulas, os slides, o conteúdo extra que foi colocado. Tem algumas aulas que eu vou colocar textos para vocês lerem lá. Então, tudo isso vai estar lá no Moodle. Então, não tem necessidade de copiar nada, vamos dizer assim, porque então, acho que não precisa de um caderno, tá? Mas você vai precisar do computador bastante para programar, então a gente vai utilizar essa ferramenta como o nosso caderno. Tá? Mais alguém? Mais nada? Acho que não, senhor. Então tá. Então, se ninguém tem mais nada, então agradeço a presença de vocês, tá? Tenho mais uma coisinha assim, eu já esqueci. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a história da computação, tá? Então, vou passar a primeira atividade para vocês. Essa vai ser informal, não vai estar lá no Moodle, tá? Eu quero que vocês pesquisem dois fatos históricos da computação, tá? A gente vai falar vários deles na aula, na quinta-feira, mas eu quero que vocês pesquisem dois, e se por um acaso os fatos que vocês vão falar os fatos de vocês, e depois eu vou falar sobre os fatos que eu tenho para passar para vocês, tá? Então, eu quero que vocês pesquisem dois fatos históricos e que vocês vejam, por exemplo, quem foi o primeiro programador, qual foi o primeiro computador criado, esse tipo de coisa, tá? Tem bastante coisa para vocês poderem dar uma pesquisadinha aí, e na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, tá? Então, o histórico da computação, como é que surgiu, para que ela serve, e um pouquinho também, um iniciozinho do que é o futuro da computação que a gente tem, tá? Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 10h30 da manhã. Abraço, pessoal. Tchau, professor. Obrigado. Beleza, senhor. Obrigado. Aliás, senhor. Fala. Só uma dúvida sobre a chave do Moodle que eu não consegui acessar ainda. Tá. É AP maiúsculo 1M CSF. Exatamente como eu coloquei ali no chat. Certo, muito obrigado, senhor. Tá? Tem que ser exatamente assim, com as maiúsculas, inclusive. Ok. Só Tá? vou tirar uma print aqui para não esquecer. Beleza. Ok, muito obrigado, senhor. Nada. Até mais. Até.